Estamos de volta com o seu programa Vida e Saúde. Eu digo o seu programa, porque aqui você tem voz, aqui você tem vez. Hoje falando sobre um tema muito interessante, esclerose múltipla. E para você, nós trouxemos uma das maiores autoridades do tema desse planeta, o Dr. Antônio Xavier de Lima Neto, médico neurologista, né? E nós vamos direto às ruas, porque aqui o povo também está curioso saber algumas respostas. O povo pergunta. Olá, meu nome é Miriam. As pessoas que têm esclerose múltipla podem ter filhos? Muito interessante, doutor. Uma pessoa que já se diagnosticou essa fase fértil também da vida, enfim, pode gerar filhos? Miriam, muito importante sua pergunta. Eu, particularmente, na minha clínica, tenho várias pacientes que engravidaram e tiveram filhos absolutamente saudáveis. Estando em tratamento, uma vez diagnosticada ou constatada a gravidez, suspende-se os medicamentos que estão sendo usados, os imunomoduladores em especial, e se acompanha a gestação. Em geral, a mulher nesta fase gestacional tem ótima qualidade de vida e não costuma ter surto. Okay. Então, ela só vai, depois do parto, vai se pensar em voltar ao tratamento. O acompanhamento é importante, deve ser feito pelo neurologista, pelo obstetra e se preparar após o nascimento, o acompanhamento da criança, que geralmente nasce saudável, não sendo portadora da doença. Doutor, talvez muitas pessoas estão chegando agora no programa, a gente acolhe e a gente dá as boas-vindas. Tem algum sintoma externo de que a pessoa está com esclerose múltipla, ou seja, ela começa a ter quadros febris, ela começa a desmaiar, ela começa a ter tontura, vertigem? Tem alguma manifestação externa da doença, doutor? Bom, não é bem uma manifestação externa. A pessoa pode ter sintomas que podem fazer suspeitar que ela tem uma esclerose múltipla. Por exemplo, se ela tem uma súbita perda da visão de um olho, certo? Isto aí, o oftalmologista vai constatar que a visão ficou turva, o movimento ocular é doloroso, então a pessoa tem um sintoma externo. Basta um olho. Embaçou a visão de um olho. Ou ela tem uma paralisia do nervo facial, chamada paralisia de Bell. A boca fica torta para o lado oposto da paralisia. Isto pode ser um sintoma, embora não seja comum. A grande maioria das paralisias faciais não são sintoma da esclerose múltipla, mas pode ser um sintoma externo, entendeu? Uma tontura, como disse um telespectador, queria saber se a labirintite, entre aspas, é um sintoma da esclerose múltipla. Geralmente não é, mas pode ser. A perda da sensibilidade da metade do corpo de um membro, a dificuldade de urinar, ou ele retém a urina ou fica incontinente, ele perde urina, a mesma coisa com as fezes, é um sintoma que faz parte da esclerose múltipla, pode ser até um sintoma inicial, que a pessoa não tinha nada até então. A Rosana Faria Barbosa, de Pouso Alegre, ela também ligou para a gente, ficou sócia, Deus abençoe, Rosana. Ela que é de Pouso Alegre, ela tem esclerose há 16 anos. Gostaria de saber sobre o tratamento da esclerose com a vitamina D, está perguntando a nossa amiga Rosana, doutor. Bom, a vitamina D é uma vitamina importante para a imunidade, para a fixação do cálcio nos ossos, ela melhora a disposição, porém, só para citar um exemplo, a Academia Brasileira de Neurologia, que reúne os especialistas do Brasil, lançou em 2012 recomendações sobre a esclerose múltipla, em que tem o diagnóstico, a origem, o tratamento. Lá se fala de todos os tipos de tratamento, não existe a menor referência à vitamina D. A USP, através dos seus professores, lançaram uma coletânea de temas, dentre eles a esclerose múltipla, com orientação do ambulatório de doenças autoimunes. E nesse compêndio não existe uma linha sequer para dizer que a vitamina D tem um efeito terapêutico, curativo ou modificador da evolução da esclerose múltipla. Se isto
existe, ainda é assunto de estudo que não chegou aos neurologistas do Brasil. Ok. Certo? Pelo menos eu desconheço que a vitamina D tenha qualquer efeito curativo ou modificador do curso da doença. Ele interfere na imunidade de forma favorável, mas não tem efeito curativo. Doutora, a nossa amiga Dona Flora, um beijo para Dona Flora, né? Ela é de pertinho aqui, de Valinhos. Tem muita tontura, sente muito calor no pescoço para cima e ao olhar objetos e imagens de longe, parece que se apagam. Já consultou um oftalmo, fez exame do fundo do olho, mas não deu nada. O que poderia ser isso? Pode ser também um sintoma, doutor? Nossa amiga Flora, que a gente manda um beijo, Dona Flora. Flora, sintomas visuais, sintomas dolorosos, podem fazer parte de múltiplas doenças que afetam o sistema nervoso. Dizer que isto é sintoma da esclerose múltipla é pouco provável. Seria recomendável, então, que ela passasse para o neurologista, fizesse uma ressonância de crânio, da coluna cervical e da coluna torácica para ver se existe alguma lesão compatível com essa suspeita de uma possível esclerose múltipla. Eu não vejo por esse sintoma uma possibilidade de fazer qualquer suspeita diagnóstica sem avaliação neurológica completa. O nosso amigo Flávio, obrigado Flávio, não disse aqui a cidade. Obrigado pela participação, Flávio. Flávio Arruda de Souza. Gostaria de saber se a pessoa que acorda no meio da madrugada com perda de memória e pouca concentração está relacionada também à esclerose múltipla. Pergunta o nosso amigo Flávio, doutor. Flávio, isso é um sintoma de distúrbio do sono. É preciso ser avaliado através de um exame clínico, de um exame de uma polissonografia, talvez até de eletroencefalografia, para se ver se esse sintoma que ocorre na noite, na madrugada, está relacionado a alguma disfunção do sistema nervoso central. Ligar isto à esclerose múltipla é um pouco difícil. E vamos às ruas, aqui o povo tem voz, aqui o povo pergunta. Olá, boa tarde. As pessoas com esclerose múltipla podem doar sangue também? Pode. Muito interessante a pergunta. As pessoas aí, doutor, com esclerose, ela pode ser doadora não só de sangue, mas algum tipo de órgão, um rim, por exemplo, assim? Olha, a recomendação é que em doenças crônicas que estejam em tratamento, se evite fazer doação de sangue e mesmo o transplante de órgãos. Por quê? Porque você vai levar manifestações da imunidade da pessoa para o receptor. Não só do sangue, como também dos órgãos a serem doados. Não é recomendável. Doutora Verônica, lá de Bezerros, Pernambuco. Obrigado, Verônica. Conheço a tua cidade, viu, Verônica? Ela falou assim que o pai dela tem 62 anos e aos 38 anos descobriu essa doença. Começou aos poucos com alguns sintomas. Hoje ele já não anda mais, vive de cadeira de rodas, mas graças a Deus tem uma memória boa. Infelizmente, ele perdeu a coordenação das pernas, pois atingiu o nervo central da coluna. Sei que é uma doença que não tem mais cura. Queria saber se há algum tipo de medicamento paliativo. Pergunta a nossa amiga Verônica de Bezerra em relação ao pai dela, doutor. Verônica, o indivíduo quando atinge um quadro de perda da função motora dos membros inferiores, se ele estiver com aumento da tonicidade, se os músculos ficam rígidos, espásticos, pode ser feito tratamento que relaxa essa musculatura. É recomendado, nesses casos, que ele seja acompanhado por fisioterapia e avaliado se ele responderia a drogas que diminuem o tônus muscular. Então, isto pode ter um efeito paliativo favorável, mas é preciso avaliar que tipo de paralisia que acomete os membros inferiores, que na maioria dos casos costuma ser espástica. Então, ou seja, de aumento da tonicidade. Aí, a medicação paliativa, que melhora essa contratura, é indicada. Doutor, uma pergunta de Juiz de Fora e também de Campinas e outros tantos lugares aqui. A Ivete de Oliveira Carvalho, de Juiz de Fora, obrigado, dona Ivete. E a Maria Aparecida Coutinho Galef, de Campinas, obrigado também pelo carinho de vocês, viu? Elas perguntam sobre o mesmo tema. Sua cunhada está com uma doença degenerativa amiotrófica. Gostaria de saber mais sobre essa doença e como cuidar dela. E a Maria Aparecida gostaria de saber sobre esclerose lateral amiotrófica.
esse assunto, doutor. Assim, então, o que é essa esclerose lateral amiotrófica? É uma doença completamente diferente da Do tema de esclerose hoje. múltipla. É uma doença que atinge os neurônios motores da medula, não só da medula torácica, da medula cervical. Ela é uma doença degenerativa, não autoimune inflamatória, que tem caráter progressivo, com evoluções variadas. Quanto mais jovem, parece que o portador da esclerose lateral amiotrófica ou da miotrofia espinal progressiva, que são formas equivalentes, costuma no jovem ser de evolução mais rápida, no idoso mais lenta, mais protraída. Seja qual for a forma, é uma doença incurável para a qual não existe solução até o presente momento. Se dão medicamentos paliativos, mas o paciente tem que ser acompanhado e ele vai perdendo progressiva capacidade de movimentação. E depois pode atingir a deglutição, o ato de engolir, a respiração. Esses pacientes são geralmente sondados ou feitas gastrostomia para alimentação e traqueostomia para respiração. É uma doença, infelizmente, que até agora nós não temos nenhum tipo de tratamento conhecido. Doutora Daniela Alexandre de Sorocaba, obrigado, Daniela. Gostaria de saber se a esclerose múltipla é genética, porque a mãe tem, a tia faleceu com a doença, o tio está na cadeira de rodas e todos são filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Daí, doutor, falando do fator genético, a resposta, a princípio, não, né, doutor? Não é uma doença hereditária, mas sabe-se que existe uma alteração em genes no indivíduo que o torna mais suscetível a modificações da sua imunidade, do seu sistema imunológico, e os linfócitos T podem sofrer essa alteração, fazendo com que o indivíduo, por desencadeantes os mais variados, como eu já falei no início, pode ser um desencadeante inflamatório viral, um efeito por um fenômeno de agressão, de intoxicação. Isso que nós comentamos sobre o aumento da prevalência da doença na sociedade industrializada e urbanizada. Então, a própria poluição pode favorecer a presença desta alteração imunológica, desenvolvendo numa família, numa mesma família, vários portadores da doença. Okay. Mas não é uma doença primariamente adquirida por herança. A Márcia Moreira, de Governador Valadares, Minas Gerais. Obrigado, dona Márcia. Deus abençoe a senhora. Gostaria de saber se a esclerose tem um sintoma de desmaio, boca seca e suor frio, pergunta a nossa amiga Márcia, doutor. Márcia, o desmaio, a boca seca, suor frio, pode ser sintoma de inúmeras situações. Dizer que ela seja típica da esclerose múltipla é muito difícil. Não se pode fazer por esses sintomas um diagnóstico, mas em determinadas situações em que o sistema nervoso esteja comprometido por uma inflamação, dependendo da área onde está havendo a inflamação, a pessoa pode ter desmaios, okay, pode ter até convulsões, mas não é um sintoma típico da doença. A boca seca e sudorese, suores, não são sintomas típicos, mas podem estar acompanhando algumas formas da esclerose múltipla. Doutor, um e-mail que chegou aqui também, minha mãe foi diagnosticada com ELP, esclerose lateral primária. Está perdendo o movimento do lado esquerdo e agora passando para o lado direito. Pode ser esclerose múltipla? Os médicos ainda não têm certeza, eles têm dúvidas. Pergunta o nosso amigo, eu entendi, Davi aqui, doutor. Bom, Davi, até eu fico em dúvida com um tipo de esclerose. A esclerose primária, que atinge de forma degenerativa os neurônios da medula, pode levar a esse tipo de perda. Aí entraria naquilo que nós chamamos de amiotrofia espinal progressiva ou esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa, diferente da esclerose múltipla. A Celaine Evangelista Bueno, que é lá de Quirinópolis, Goiás. Obrigado, Celaine, obrigado pelo carinho de vocês aí. Doutora, a fibromialgia tem relação com a esclerose múltipla? O programa hoje está maravilhoso. Fibromialgia e esclerose, tem algum casamento entre elas aí, doutor? Na verdade, não. São doenças muito diferentes. A fibromialgia afeta o sistema músculo, esquelético e conjuntivo.
e tem um componente psicogênico muito forte no seu desencadeamento, mas não tem parentesco nenhum com a esclerose múltipla. A Ana Maria Ribeiro, de Pierre, de Campina Verde, lá em Minas Gerais. Obrigado, Ana Maria. Ela tem a doença e pergunta por que a urina às vezes prende muito e às vezes solta, né? O senhor explicou um pouquinho do esfíncter aí, né? Ana Maria. Ana Maria. A lesão inflamatória pode se dar em núcleos da medula espinhal, geralmente na parte baixa, na transição da medula torácica para a lombar, e aí estão os centros vegetativos do controle dos esfíncteres. Esfíncter é o músculo que controla o fechamento ou abertura da bexiga, e o esfíncter anal, que controla a abertura e fechamento do ânus para as fezes. Então, a doença que afeta esta região pode fazer com que a pessoa tenha esses distúrbios que têm forma intermitente. Se a lesão for aguda, se tratando a forma aguda, isto melhora. Se já é uma lesão crônica estabelecida, fica difícil o controle da doença. Aquela que eu falei da Via, que mandou e-mail, acho que usou, é a Silvana de Araranguá, Santa Catarina. Obrigado, Silvana. Está ratificado o seu endereço aqui, né? Doutora Sueli Rosa Bianchini, de Itumbiara, Goiás. Obrigado. É o Brasil inteiro participando, viu? Diz ela assim, eu tive muitas dores no peito e fiz alguns exames. O médico falou que deu síndrome do pânico. Gostaria de saber se tem alguma coisa a ver com esclerose múltipla. Síndrome do pânico e esclerose múltipla. Não, né, doutora? Absolutamente, não existe relação. A síndrome do pânico é uma doença, vamos dizer assim, é uma doença ligada ao psiquismo, ao sistema nervoso central, mas a área do psiquismo. A pessoa que tem a síndrome do pânico, na verdade, tem um quadro de ansiedade generalizada que evolui para uma manifestação de pânico. E é doença para tratamento medicamentoso e psiquiátrico ou psicológico. Depende do tipo da evolução, é o tratamento indicado. Olha, quantas respostas, quantas perguntas, a gente agradece de coração. Nós vamos ter que chamar mais um intervalo. Na sequência, temos o último bloco, aquela melhor parte. Tudo agora foi maravilhoso, mas agora vem a melhor parte para você fixar bem o conceito de esclerose múltipla de hoje. Não sai daí, esse é o Vida e Saúde, ele é seu, portanto volta só para você. Como vale para qualquer doença do organismo ou do sistema nervoso, uma vida saudável, né? Alimentação, estilo de vida que vai desde o sono até atividade física, etc. É o que previne para todas as doenças de maneira geral. Mas especificamente o que pode evitá-la nós não sabemos ainda.